Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos, coloque seu coração no Senhor, sua expectativa nele. Coloque seu coração diante dele nessa hora. Se há algo que precisa ser confessado nesse momento, que esse é o momento para você fazer isso. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Pai, desejosos, ó Deus, pela Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Dizemos que nós precisamos de Ti. Dizemos que nós somos pecadores, reconhecemos que nós somos pecadores. E que se não for a Tua graça, se não for o Teu amor, se não for a Tua misericórdia, nós não podemos, ó Deus, nos apresentar a Ti. Mas nós sabemos que se nós nos achegar a Ti, Deus, com um coração quebrantado, um coração arrependido, nós somos aceitos por Ti. Deus, por isso essa hora, Deus, olha para dentro de nós, olha para os nossos corações, ó Deus, limpa os nossos corações. As nossas mãos, nós queremos nos apresentar a Ti de mãos limpas e coração puro. Queremos, ó Deus, Te encontrar e ser encontrado por Ti, ó Deus. Tu és o motivo, Tu és a razão para estarmos aqui. Tu és a razão para estarmos aqui, por isso nós Te convidamos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e faça aquilo que lhe apraz, ó Deus. Faça aquilo, ó Deus, que o Senhor planejou para esse tempo. Aquilo que o Senhor planejou para esse dia, para este momento. Nós Te damos o controle, ó Deus. Tu és o dono, Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Nós colocamos os nossos olhos em Ti, as nossas expectativas em Ti e o nosso coração em Ti. Tu és digno, Deus. Tu és digno de adoração, Tu és digno de receber adoração, Tu és digno de exaltação. Nós Te fazemos nessa hora, Deus, um trono, ó Deus, de louvores, e que suba a Ti, ó Deus, como um cheiro agradável, como um incenso queimando de forma agradável. Por isso nós dizemos, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo nessa noite. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus que nós clamamos. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, e todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como está
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, e todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, e todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Declare. Mas aquele que há de escolher, toda língua confessará, todo joelho. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, adorar ao Senhor, vem adorar ao Senhor que é digno. O véu se rasgou, e hoje podemos entrar pelo novo e vivo caminho. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade em amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, e a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha, pois liberto, declare o teu nome, bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu, eu sou teu.
somente a mim levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Estou aos teus pés, ergo minhas, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu. Está em tuas mãos de amor. Eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu. Está em tuas mãos de amor. Eu sou teu, eu sou teu. Declare: eis-me aqui, eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Declare: eis-me aqui, com os braços. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, vem, 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 vem. Eis-me aqui, com os braços, Criador. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto. Eu sou teu. Declare isso a Ele. Tudo que sou está em suas mãos de amor. Eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Eu sou teu, eu sou teu.
pertenço a ti. Eu sou teu, eu pertenço a ti, Jesus. Pertenço a ti. Tu és o meu dono, tu és o meu dono. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Senhor. E não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, não há. Não há, não há, não há, não há, não há. Não há outro como tu, não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, não há. Não há, não há, não há, não há. Não há outro como tu. É nesse lugar que eu quero estar. Quero, Senhor, é estar na tua presença e ministrar a ti um novo cântico e desfrutar da tua santidade e mergulhar nas águas do teu Espírito. O que mais quero? O que mais quero, Senhor, é estar na tua presença e ministrar a ti um novo cântico e desfrutar da tua santidade e mergulhar nas águas do teu Espírito. Eu só quero, Senhor, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Jesus, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Se é o que você deseja, cante isso a Ele. Diga a Ele: o que eu mais quero, Senhor. O que mais quero, Senhor, é estar na tua presença e ministrar a ti um novo cântico e desfrutar da tua santidade e mergulhar nas águas do teu Espírito. É o que eu mais quero, Senhor. Eu só quero, declare: eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Eu só quero tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero, Jesus, Jesus. Eu só quero estar aonde tu estás, Jesus.
só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar, tudo que eu mais quero. Jesus, eu só quero estar. Abre os meus olhos, eu quero te ver, Jesus. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Jesus. Jesus, eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença. Só quero estar em tua presença, Jesus. Eu só quero estar em tua presença. Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Sim, Senhor. Tudo que nós queremos, Deus. Tu és tudo que nós queremos, Senhor Jesus. Tu és tudo que nós queremos, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Declare: ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Que ruja o leão e que a ruja o leão. Oh, levante a sua voz. Levante a sua voz nesse lugar. Rompa os céus. Rompa os céus. Que ruja o leão. De Jesus. Que ruja e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Santo, 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 um Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Declare. Santo, 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 Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Ele voltará. Ele voltará, Ele voltará,
Leão de Judá, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Leão de Judá, ele voltará, ele voltará, ele voltará. Leão de Judá, ele voltará, ele voltará, ele voltará com poder e glória. Leão de Judá, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso. Que ruja o leão e que a terra esteja diante da mar de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és santo, Jesus, santo, 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 santo és, santo és. Tu és santo, Jesus. Continue a exaltar a Ele. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Continue a falar com Ele nessa noite. O leão está aqui, o cordeiro e o leão está aqui. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantar bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão,
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus, és fiel. Declare isso a Ele. Todo tempo e todo. Cantarei a bondade de Deus, és fiel. Cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá. Rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Ti, ó Pai, porque de fato todo tempo o Senhor é bom, e porque a Tua bondade, ó Deus, alcança as nossas vidas. Nós temos a honra, nós temos o privilégio, Senhor, de sermos alcançados pela Tua bondade. Não que mereçamos, mas é porque o Senhor é bom e porque o Senhor nos ama. Graças eu Te dou pela Tua fidelidade, Senhor. E Pai, agora eu coloco, ó Pai, aquilo que continuaremos a meditar nas Tuas mãos. Que o Senhor fale ao nosso espírito, Pai, que a Tua palavra seja viva em nós, não só para que saiamos daqui com mais alguma coisa que aprendemos, que ouvimos, mas que realmente se torne vida em nós, porque a Tua palavra é viva. Pai, ainda na Tua presença eu rogo a Deus, aos Teus filhos que estão de viagem, ao apóstolo Edson, à pastora Gisele, a Letícia, Deus, Caio, a família deles, que o Senhor os acompanhe, Pai, que o Senhor os acompanhe no retorno da viagem, que o Senhor os traga em segurança e que eles, ó Deus, estejam sendo plenamente guardados por Ti. Rogo a Ti também, ó Pai, pelo Márcio, pela Ângela, que também estão de viagem, com a Louise, Pai, que a Tua mão protetora esteja com eles, livrando e guardando de qualquer acidente, levando-os, ó Deus, e trazendo-os na Tua paz, ó Pai, aproveitando, ó Deus, que eles aproveitem os momentos também, para que se alegrem com os parentes, que eles realmente estejam, ó Deus, aproveitando a alegria que o Senhor proporciona para eles. Peço que o Senhor nos acompanhe nesse culto, e que tudo o Senhor nos dirija, em nome de Jesus, amém, amém. As crianças que vão para o ministério infantil, juniores também. É
É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu os saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, que também o Senhor esteja trabalhando com cada um que agora está acompanhando esse culto, né? À distância. E hoje, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre uma questão de escolha. E Deus nos deu esse privilégio de podermos escolher. Inicialmente tínhamos o livre-arbítrio, livre porque não estávamos sujeitos ao pecado, então conseguíamos escolher de forma correta, segundo a vontade de Deus, mas que vindo o pecado, esse livre, que era livre, passou a exercer a influência do pecado, deixou de ser livre para ser apenas um arbítrio, onde nós temos a oportunidade de escolher segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa própria vontade. E hoje eu gostaria de comentar sobre precipitar ou esperar, uma questão de escolha. Mas, antes de mais nada, eu fui procurar ver o que se fala sobre precipitação. E a precipitação no sentido de ação, de atitude. E estava escrito o seguinte: uma ação precipitada é um comportamento impulsivo, irrefletido e sem cautela, realizado sem considerar adequadamente riscos ou consequências, frequentemente resultando em danos pessoais, danos a outros, danos profissionais, danos jurídicos, prejuízo, inimizades, entre outras coisas. E o que eu achei também muito interessante é que essa palavra, ela pode ter também um outro sentido, mas que anda junto com ela. Precipitar pode significar também cair, despencar, né? Pode-se falar, você ouvindo o serviço de meteorologia, hoje vai haver uma precipitação no final da tarde, ou seja, vai chover, vai cair água no final da tarde. Quando Jesus está naquele episódio lá, que ele expulsa o demônio do Gadareno, diz que aqueles demônios entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram em um abismo, em um penhasco. Eles caíram de um penhasco. Então a palavra precipitar, ela vai muito bem acompanhada com cair. E é algo que a Bíblia nos alerta para tomarmos cuidado com a precipitação, porque a precipitação nos leva à queda. E a Bíblia dá alguns exemplos que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesta noite, de precipitação e de atitudes refletidas. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar é um exemplo de Saul. Saul, no início do seu reinado, ele teve que pelejar contra os filisteus. E antes de Saul não havia rei em Israel. Saul passou a ser, depois da época dos juízos, o primeiro rei, né? O último juiz foi Samuel. Ele passou, Samuel era juiz e profeta, e ele passou essa autoridade de rei para Saul. Saul começou o seu reinado e teve que pelejar contra os filisteus, só que havia um problema. Na época que isso aconteceu, os filisteus, eles tinham domínio naquela região onde eles viviam, onde era o reino de Saul. E uma vez que Saul foi empossado rei, com certeza os filisteus se alarmaram e se alertaram contra isso. E se prepararam para pelejar contra Israel. Mas qual era o problema para Saul? Saul tinha um problema estratégico grave. Eles não tinham armas. Eles não tinham armas, porque os filisteus não permitiram, nesse domínio que eles exerceram, eles não permitiam que eles fabricassem qualquer coisa, né, que eles não usassem da metalurgia para fundir o metal e fazer ferramentas e fazer armas.
Isso tudo tinha que ser feito com os filisteus. Então, se eles precisavam afiar um arado, tinha que levar lá e pagar um valor, claro, para algum filisteu fazer isso. Se eles precisassem de alguma ferramenta, eu preciso de uma foice, eu preciso de um machado, seja qual fosse o instrumento que eles precisassem para trabalhar na agricultura, eles tinham que ir lá e comprar isso com os filisteus, porque aí os filisteus iam saber o que eles estavam usando e não ia permitir que eles fizessem armas. Então, quando Davi sai com o seu exército, Saul consegue reunir 3.000 homens, 3.000 soldados para a batalha. E desses 3.000, 2.000 ficaram com Saul e 1.000 com Jonatas, num outro ponto. Muito bem. Só que eles tinham que enfrentar esse exército. E como que estava o exército filisteu? Facinho de resolver. Os filisteus, de cara, eles tinham 3.000 carros com cavalos, né, para sair a essa peleja. 3.000. Desses 3.000 carros, em cada carro, eles tinham o cara que dirigia o carro e tinha o cara que era para atirar, ou por um arco, ou para lança ou espada. Normalmente eles usavam ou arco ou lança, que davam um alcance maior. E todos equipados com armas de metal. E Israel tinha 2 espadas. 2. Uma com Saul e outra com Jonatas. E o resto? Com varas. Agora, você imaginou, você sair para enfrentar um exército, só de carruagem, de cara preparado, de soldado preparado, com armadura, com arma, nos carros 3.000, mais dobrado 6.000, mais um exército que a Bíblia não numera, de tão grande que era. Então os filisteus saíram para realmente falar, quer saber, vamos acabar com tudo. Vamos realmente dar uma lição nesse pessoal, e aquilo que a gente dava de concessão para eles até agora, a gente nem vai dar mais, eles se tornam escravos e pronto, a gente põe um ponto final nessa história. Então eles saíram para resolver a parada. E está lá Saul sabia da encrenca em que ele estava. Jonatas também sabia, e os soldados mais ainda. Você imagina um soldado vendo todo mundo equipado do outro lado e ele com uma varinha na mão. Problema. Bom, aí Saul levou a arca da aliança, porque o povo de Israel estavam desarmados, mas eles tinham uma arma que era infinitamente superior à arma que os filisteus possuíam. E essa arma estava na mão do grande general, do Senhor das batalhas, o Deus em que os israelitas confiavam. E Saul consultou Samuel falou, olha, você faz o seguinte, Saul, você espera com o exército lá, e daqui a 7 dias, no máximo, eu chego lá para oferecer uma oferta, e para vocês poderem sair à batalha segundo a direção de Deus. Mas espere eu chegar. Muito bem. Aí foi passando o tempo, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e o que aconteceu? Os soldados começaram a dar no pé. A Bíblia fala que eles começaram a fugir. E aí Saul vê os soldados abandonando, ele vai se vendo sozinho. Jonatas tinha seguido com um grupo para o outro lado, ele nem estava vendo quem ainda estava com Jonatas e quem não estava. E começou a bater o desespero. O medo chegou. A espera trouxe com ela o medo e a ansiedade no coração de Saul. E espera e nada de Samuel chegar. Aí deu o 7º dia, Samuel não chegou. De 2.000 soldados que ele tinha, só tinham 600 naquele momento. E o que Saul faz? Para evitar de perder esses 600 soldados, ele tomou uma atitude que não poderia ter tomado. Ele se precipitou. E numa ação irrefletida, ele mesmo ofereceu o holocausto. Ele falou, quer saber? Eu preciso trazer alguma coisa para agregar pelo menos esses 600 que estão comigo, para não ficar só. Melhor ter 600 do que não ter nada. E aí ele ofereceu o holocausto.
Ele acabou de oferecer o holocausto, daqui a pouco quem chega? Samuel. Samuel vem chegando. E Samuel fica muito bravo com Saul. Por quê? Porque Saul se precipitou e fez algo que Deus não aprovava. Não interessava se Saul ficasse até sozinho. Gente, era uma batalha que, humanamente falando, seria impossível deles vencerem. Mesmo que não tivesse nenhum soldado tivesse deserdado. Não tinha como eles vencerem uma batalha dessa naturalmente. E Saul repreende, Samuel repreende a Saul. Vamos ver lá, no verso 13 e 14, qual foi a consequência da precipitação de Saul? 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Eu não li o começo dessa história, ela está toda registrada no livro de 1 Samuel, nos capítulos 13 e 14. Recomendo vocês lerem depois, tá? Eu, para poder ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou ler tudo, é uma passagem longa. Vou ler só aquilo que eu considerei mais importante. Então, 1 Samuel 13 e 14, a palavra de Deus diz: Samuel falando a Saul: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ou seja, Saul já tem ali o resultado profetizado por Samuel em relação ao seu reinado. Falou: ó, você é um líder precipitado, você não serve para ser líder, Deus já separou outra pessoa. E é interessante que não foi o único momento, tá? Saul provou com o passar do tempo que realmente ele não estava preparado para ser líder. Mas enfim, Samuel deu essa palavra para ele, e vejam só, Deus já tinha preparado um livramento. Enquanto ele estava ali nesse desespero, fazendo o que Deus não havia mandado, ao contrário dele, o seu filho Jonatas consultou o Senhor. Ele não ofereceu um holocausto, nada impedia de Saul ter consultado o Senhor. Eu estou aqui agora, espero ou avanço com a tua força, o que o Senhor fala? Mas não ele exercer um papel que era só podia ser exercido por um sacerdote. Ele desobedeceu claramente ao mandamento de Deus e tomou uma posição que ele não poderia tomar. E essa não foi a única vez que Saul fez isso. Saul fez isso outras vezes. Mas enfim, aí no capítulo 14, mantendo ainda em 1 Samuel, nós podemos perceber o livramento que Deus vai trazer. Por quê? Porque Jonatas estava do outro lado, e Jonatas conversando com Deus, Jonas colocou a seguinte coisa: Senhor, não dá para a gente ficar, está todo mundo se escondendo nas cavernas e nos buracos. Os soldados começaram a se esconder, onde eles podiam se esconder, achavam um buraco, se escondia, achavam um buraco lá na rocha, se escondia. Começaram, falei, eu não posso ficar nessa situação, então vou fazer o seguinte, eu vou até onde estão os filisteus. Se eu gritar de lá e ele falar para eu ir, eu vou, e se eu gritar e ele falar que vem, eu espero ele vir. Uma coisa ou outra eu vou atacar ele. Se eu morrer, morreu. E ele estava somente ele, o escudeiro dele. Ele com a espada, o escudeiro com a vara. Aí ele inverteu. Ele falou: ó, escudeiro, fazer o seguinte, eu vou ficar com a vara, você fica com a minha espada. Falou, aí, quando eles derem o sinal, nós vamos partir para a briga, se eles chamarem. Se eles não chamarem, falar que vem até a gente espera aqui, a gente pega eles também. Quando ele deu o sinal, ele chamou, que os filisteus avistaram Jonatas, eles chamaram Jonas para lá: vem para cá, vem para cá, você é homem, você não é de nada, teu povo está todo escondido dentro dos buracos, só tem vocês dois aí, vocês querem o quê? Deve ter rido, feito piada. Falei, esses dois babaca lá, olha lá, ó. Falei, vamos, chama eles aqui, vamos fazer uma festa com eles, né? E aí eles foram. Só que, para surpresa dos filisteus, eles tinham que subir, escalar, ainda por cima tinham que escalar um penhasco. O cara devia ser bom de alpinismo, né? Devia ser bem forte. E eles começaram a escalar
A Bíblia fala exatamente, eles começaram a escalar o penhasco. E aí os filisteus começaram a descer, vir para cima deles. Aí à medida que os filisteus vinham, Jonas, ele conseguia empurrar o cara com a vara que ele tinha na mão. No que ele empurrava, o de trás, pum, com a espada. E foi subindo, e foi matando o filisteu. Derrubava, outro matava, derrubava, outro matava, derrubava, outro matava. Chegou lá em cima, não tinha mais ninguém. Que eles começaram a ver os amigos morrendo e foram descer para socorrer. No que eles desciam, Jonatas derrubava, o outro, pá. E isso trouxe um medo muito grande. Falou, poxa, somente 2 derrotou um monte de filisteus. Com uma vara. E eles viram, falaram, pior que com uma vara. O cara só tinha uma vara e outro uma espada. E para acabar de emendar, Deus trouxe um terror para eles. Vamos ver lá no 1 Samuel, no capítulo 14, de 15 a 16. Deus aproveitou aquilo que Jonatas começou e trouxe um terror no meio do exército filisteu. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 14, os versos 15 e 16, está assim: então caiu terror sobre todo o exército dos filisteus, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando e correndo em todas as direções. Deus já tinha preparado o livramento, mas Saul, pela sua precipitação, não soube esperar. Saul, pela sua precipitação, perdeu ali a chance de estabelecer o reinado dele para ele e para gerações que viriam depois dele. Mas essa história não acaba aí. Logo em seguida, houve um outro problema. Saul era tipo do cara que ele agia muito no impulso. E por que a Bíblia nos mostra isso? Ela nos fala o seguinte: queridos, cuidado com seus impulsos. Cuidado com seus impulsos. Não vá agindo no impulso, não vá agindo sem reflexão, não vá agindo sem pensar. Porque você dificilmente vai deixar de fazer uma bobeira quando você age de forma impensada. Não estou me referindo aqui a um momento de emergência. Às vezes, no momento de emergência, nós temos que tomar uma atitude rápida. Mas quando não é um momento de emergência, e mesmo no momento de emergência, a gente deve pedir socorro para Deus. Senhor, me ajuda agora. Mas não era isso que estava acontecendo. Vamos avançar mais um pouquinho. Aliás, antes disso, eu gostaria de estar lendo para vocês Provérbios 29 e 25. Dá para colocar aí? Provérbios 29, 25. Perfeito. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Samuel temeu o homem, ele temeu o exército dos filisteus e ele temeu principalmente o próprio exército. E nós vamos ver isso, nós vemos isso na vida de Saul. Saul muitas vezes ele fazia as coisas para querer agradar. Quantas vezes a gente acaba cometendo erros porque a gente não quer desagradar? A gente acaba entrando numa ação errada com alguém porque você não quer desagradar. Ou às vezes até se calando diante de uma pessoa que está cometendo um erro e você não exorta ela. Eu não vou me envolver, não vou me calar. Saul teve medo do que os soldados iam pensar dele. Saul teve medo de que Deus não agisse conforme aquilo que ele esperava que acontecesse. Ele não confiou em Deus, ele confiou ali somente naquilo que ele poderia fazer como homem. E nessa atitude precipitada, Saul caiu. Mas vamos lá, 1 Samuel capítulo 14, de 15 a 16. Desculpa, 15 a 16 foi o livramento de Deus. 1 Samuel 14, 24 a 29. E depois o 43 e o 45. Novamente, Saul tem uma atitude precipitada.
E aqui diz o seguinte, 1 Samuel 14, a partir do 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, nesse dia dessa batalha, pois Saul havia lhes imposto um juramento dizendo, maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja tudo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Olha o que o próprio Jonatas disse, o meu pai trouxe desgraça para a gente hoje. Já não basta a besteira que ele fez, né? Fez mais um juramento impensado. Uma palavra impensada, uma palavra dita precipitadamente. Ele poderia, sim, aproveitar a oportunidade, fortalecer o exército dele para seguir atrás dos inimigos. Já tinha sido uma matança muito grande. Mas ainda faltava uma boa parte do exército que estava fugindo. Agora, o exército dele estava sem comer, exausto, porque, lógico, toda a batalha despende uma energia física muito grande. Então, eles deviam estar exaustos. Agora, você imagina, você está entrando lá, você vê aquele mel escorrendo, você morto de fome, e todo mundo sabe, o mel é uma das grandes fontes de energia. Eles teriam energia para continuar muito melhor na batalha. Só que Saul fez? Maldito aquele, não, nós vamos atacar, agora eu quero ver o fim dos meus inimigos. Eu quero, e aí está o problema. Quando somente eu quero, eu não escuto o que Deus quer. E ele não escutou, e fez uma nova besteira. E olha só, a consequência disso. Vamos lá para o verso 43. Então, Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez, porque o que aconteceu? Aí ele resolveu, já que Samuel estava lá, Jonatas foi consultar Samuel, e aí, a gente vai seguir pelejando contra os filisteus ou vamos parar por aqui? E Samuel, o sacerdote, foi consultar e não vinha resposta nenhuma. Eles usavam que chama Urim e Tumim, era tipo como se fosse algo que conforme Deus virasse aquilo de uma forma dizia sim, conforme Deus virasse aquilo de outro lado, dizia não. Era uma forma de saber sim ou não. Era o que o Urim e o Tumim sinalizavam para eles. Eu vou para a batalha? Sim ou não? E o sacerdote orava e nada, não virava para um lado e para o outro, não virava, falou, tem alguma coisa errada. Então vamos fazer o seguinte, pergunta aí, porque ele tinha feito um juramento, falou, alguma coisa tem errada. Ou o exército pode ter quebrado o juramento, ou eu e meu filho, mas claro que não foi eu e meu filho, foi o exército. Então, mostra aí quem foi. Aí quando mostrou, foi o exército, aí veio a resposta, não foi. Então foi ou eu ou Jonatas. Então, onde está o problema? Está em mim, está em Jonatas. Aí o Urim apontou quem? Jonatas. O problema estava em Jonatas. E Jonatas falou, eu estendi a vara e comi o mel, eu não sabia. E aí, olha o que Saul fala. Verso 43. Então Saul disse a Jonatas, diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou, eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara, estou pronto para morrer. Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul, será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação, veja só, eles atribuíram a libertação a Jonatas e não a Saul. Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca!
juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele fez isso hoje com auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Ou seja, você quer pegar Jonatas? Pega a gente primeiro. A gente não vai deixar você matar Jonatas. Porque eles sabiam que ele tinha falado precipitadamente. Olha só, o vexame que o rei passou diante deles. E ele não teve, ele poderia sim, falou, não, eu vou manter minha palavra, quem estiver comigo vai. Mas aí ele recuou, ele se acovardou. Ele não teve coragem de enfrentar os soldados que defenderam Jonatas. Aliás, não foi a única vez que Saul tentou matar o próprio filho. Um pouco mais adiante, ele tenta novamente matar Jonatas, por causa que Jonatas defendia Davi. Mas não é tema para hoje. Eu gostaria que projetasse Provérbios 29 e 25. Vinte e 25 não, desculpa, 29 e 20. Provérbios 29 e 20. Provérbio 29 e 20 adverte que há mais esperança para um tolo do que para quem fala sem refletir. Há mais esperança para um tolo do que quem fala sem refletir. Quantas vezes, meu amado, a gente é tentado a falar o que não deve, a falar sem pensar. Minha esposa sempre brinca, né? Quando a gente tem um problema, e ela fala, olha, às vezes eu estou com raiva, aconteceu algo, mas antes de eu falar alguma coisa de uma maneira impulsiva, eu prefiro beber um gole d'água. Encha a minha boca d'água para não falar o que não deve. Então, se você vai falar algo que não deve, encha a sua boquinha d'água. Espera. Eu me recordo muito daquela passagem que trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus. E perguntaram para ele o que deveria ser feito. Porque segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. E ele calmamente ficou escrevendo. Jesus não se precipitou em responder de bate-pronto àqueles homens. Ele poderia ter dado uma resposta à altura, porque afinal de contas foi uma escuta. Tá, mulher, e cadê o cara que adulterou com ela? Por que só ela que veio? Né? Poderia ter chutado o balde ali. Mas ele não fez isso. Ele buscou, primeiro ele parou para pensar, para buscar a direção de Deus, para saber o que falar. Por quê? Porque uma palavra precipitada pode causar um dano muito grande. Quantas vezes a gente magoou alguém porque falou sem pensar? Quantas vezes a gente causa um problemão no trabalho, um problema familiar, um problema dentro da igreja, porque falou, às vezes até era algo que não era para eu falar. Uma pessoa tinha pedido sigilo, e aí na minha precipitação de falar, porque falo muito, pluf, solto. E não era para ter falado. Já viram aquele cara que estraga a surpresa? Está todo mundo querendo fazer uma surpresa para o Ricardo, é aniversário dele. Chegou, Ricardo, que legal! Amanhã a gente vai estar lá na sua casa, que vai ser festa para o seu aniversário. Ele, ah é? Né? Ainda quando é um caso assim, tudo bem. Poxa, mas tinha um pedido para eu não falar. Mas eu vou lá, abro a minha boca e falo. Falo precipitadamente, porque não segurei a minha língua. Aliás, Tiago alerta sobre o problema da língua, né? Mas vamos seguir adiante, porque a história segue. Vamos para outro caso. Vamos para o caso de Moisés. Esse caso de Moisés está registrado, abra a Bíblia de vocês, em Números capítulo 20. Números 20, de 7 a 12. Aqui aconteceu o seguinte, a palavra de Deus fala, e o Senhor disse a Moisés, pega a vara e com seu irmão Arão
reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá a água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Muito bom. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, seus rebeldes. Talvez até tenha falado mais alguns impropérios. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta terra para a terra que eu lhes dou. Moisés perdeu aqui a oportunidade de entrar na terra que Deus havia prometido que eles entrariam. E o que é pior, que deve ter ficado com muita raiva dele, foi Arão. Porque Deus havia falado para ele: você vai lá e fale para a rocha. Tá certo, ele estava muito bravo, porque realmente, gente, tem gente que tira a gente do sério. E nesse momento, no momento de impulso e precipitação, Moisés se deixou levar pela ira. E você se deixar levar, porque é por isso que a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Não deixe que a ira se aloje no seu coração, ou que a ira te leve no momento de ira a fazer o que não deve, a se precipitar. Quantas pessoas no momento de ira fazem besteira, cometem acidentes que depois não voltam mais atrás. Pessoas que ferem o outro. Pais que muitas vezes naquele momento de ira, ao invés dele disciplinar o filho, ele machuca o filho, espanca o filho, às vezes até mata o filho. Porque naquele momento ele está tão irado que ele não consegue se controlar. E foi o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés estava muito bravo porque o povo vivia provocando ele. E foram mais uma vez. E o que ele ficou bravo não é o fato do povo estar com problema de falta d'água. Ele também estava. Mas é porque o povo não entendia que Deus sempre dava providência. Ao invés do povo vir, chegar, falar: Moisés, vamos clamar a Deus, vamos pedir que Deus nos mande água. Não, é esse teu Deus, cadê teu Deus? E chegaram provocando Moisés. Realmente provocaram Moisés e Arão. E Moisés ficou muito furioso. Moisés levou isso para Deus? Levou. Só que Deus falou: Moisés, você vai falar. Geralmente, às vezes, ele usava a vara. Quando foi para abrir o mar vermelho, ele tocou. Mas naquele momento não era para ele bater, não era para ele tocar. Era apenas para ele falar. Ele não precisava nem ter levado a vara. Mas ele levou. E chegou lá, a hora que ele viu o povo, o sangue subiu a cabeça. E olha que Moisés era um cara calmo, assim, tipo eu. Só que não, né? Eu não tenho, acho que metade da paciência que Moisés tinha. Moisés era um cara calmo. Realmente Deus escolheu muito bem, porque se não fosse ele, outro teria perdido a paciência. A hora que Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir muito bem, Senhor, mas acaba mesmo. E se eu puder, ainda ajudo. Não, ele falou: Senhor, se o Senhor for acabar com eles, acaba comigo também. Porque senão é o teu nome que vai ser envergonhado. Não são nem eles, nem eu, é o teu nome. Então... E Deus realmente preservou o povo, graças ao pedido, à intercessão de Moisés. Mas aí, ali Moisés perdeu a boa. E é duro que Arão estava junto com ele. E acho que Arão falou: poxa vida, e agora? Podia ter sido só ele. Falou: mas não, foi ele e eu. Né? Mas eu acredito que Arão também devia estar muito bravo. Acho que eles vinham comentando um com o outro: eu não aguento mais esse povo. Esse povo, eles não sabem, eles não veem que tudo que Deus fez, Deus não vai deixar ninguém morrer. Será que eles não conseguem enxergar? Com certeza eles vinham comentando e fermentando aquilo. E a hora que eles viram aquele povo ali na frente dele, a ira subiu. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 14, 29. Acho que dá para projetar, né? O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez, porque age sem pensar, porque age no impulso. E isso é um perigo. E olha só Eclesiastes 7:9, o que fala sobre isso? E por isso a gente tem que tomar muito cuidado no momento em que a gente está irado. Eclesiastes 7:9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Ou seja, não leve você a se precipitar, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A pessoa irada, ela age sem pensar, ela age fora da razão e faz besteira. Mas vamos para um outro caso, reflexão. Será que em algum momento da minha vida eu me irei e fiz o que não devia? Será que em algum momento da minha vida eu agi por ira e depois eu me arrependi? É algo que eu tenho que refletir. Mas vamos para outro caso. Vamos agora para um caso de outro tipo de precipitação. Esaú. Está lá em Gênesis capítulo 25, de 27 a 34. Não precisa vir, eu vou mencionar, fica aí para aqueles que estão anotando, consultarem depois. Gênesis capítulo 25, de 27 a 34, para ganhar um pouquinho de tempo. Os meninos cresceram. Que meninos? Esaú e Jacó cresceram. Filhos de Isaac, tá? Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer das suas casas. E Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Problemaço já aí, problema familiar, mas não é esse caso agora. Vamos em frente. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Os descendentes, Edom descende de, o povo, os edomitas descendem de Esaú, tá? Os edomitas descendem de Esaú. E esse povo, eles saíram muito fora do propósito de Deus e foram exterminados depois pelos israelitas, pelos descendentes de Jacó. Muito bem. Respondeu-lhe Jacó: vinda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha só a proposta. Ah, você quer um pouco do meu ensopado? Então tá. Esaú e Jacó, para quem não sabe, eram irmãos, eram gêmeos. Só que primeiro saiu um, depois saiu o outro. Mas eles eram gêmeos não iguais, tá? Um tinha uma característica física e Jacó tinha outra, tá? As características físicas e habilidades também. Jacó, ele cara mais sossegadão, ele cuidava lá do rebanho, estava na dele. E Esaú era o cara que gostava mais de uma adrenalina. Ele saía para caçar, ele gostava de estar no campo, ele gostava de uma aventura. E Isaac gostava disso, e gostava das caças que ele trazia. E havia uma predileção de Isaac por Esaú e de Rebeca, a mãe, por Jacó. Um problema. Muito bem. Disse Esaú: estou quase morrendo, e que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Gente, Deus escutou. Deus escutou o que Esaú fez. Isso trouxe um problema muito sério para ele lá na frente. Mas vamos lá. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Quando Esaú quis se arrepender lá na frente, quando a bênção foi passada pelo pai para Jacó, porque também foi enganado, Deus poderia ter revertido isso? Poderia. Porque essa bênção de Isaac para Jacó foi obtida com engano.
E Deus poderia, naquele momento, ter interferido e impedido. Opa, Isaac, espera lá que esse cara aí não é Esaú, não, esse é Jacó, ele está trapaceando. Não cai nessa, não. Deus poderia ter alertado Isaac para impedir dele dar a bênção? Poderia. Por que que Deus não fez? Porque Esaú, numa atitude precipitada, trocou a bênção dele por um prato de lentilhas. E quantas vezes a gente não troca também, por uma atitude precipitada, algo precioso de Deus na nossa vida, por um prato de lentilhas? Às vezes num namoro indevido, que eu sei que Deus não tem para a minha vida, mas eu forço a barra porque eu quero. Às vezes, por algo que eu desejo muito, e aqui está muito ligado ao desejo da carne. Está muito ligado, isso a parte de Esaú, aquele desejo que eu tenho na minha carne que me leva a precipitar e pecar. Pode ser um namoro, pode ser um adultério, pode ser uma trapaça para eu levar uma vantagem momentânea, porque a minha carne deseja, afinal de contas, eu quero muito isso. Eu particularmente, às vezes eu já falei isso para algumas pessoas, todos nós passamos por essa situação. Todos nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes colocado por Satanás, aquilo que vem para nos oferecer algo que vai satisfazer a minha própria vontade, a minha carne. E eu me lembro que por 2 vezes, Deus me levou a fazer escolha. A primeira vez eu namorava com uma menina que nem crente era. E Deus me mostrou, num sonho, e olha gente, que eu era bem, não tinha esse negócio de sonho, não tinha experiência sobrenatural nenhuma. Mas Deus, por uma misericórdia muito grande, Ele permitiu isso. E nesse sonho Deus me mostrou o que ia acontecer se eu casasse com aquela menina. Por um desejo da minha carne, porque aquela menina trazia um prazer momentâneo para mim, eu me desejava ficar com ela. Mas Deus falou, se você ficar vai acontecer isso, isso, isso. E naquele momento eu fiz uma escolha, eu abandonei aquele namoro, decidi abandonar. Mas graças a Deus não precisou nem terminar, que ela tinha ido fazer uma viagem lá para a Bahia, quando ela voltou, ela mesma, mas eu ia terminar. Aí Deus foi tão bom, que Ele já sabia que eu ia terminar mesmo, que Ele até me livrou do aborrecimento. Quando ela falou, eu falei, não, fique tranquila, a gente é amigo, fica de boa, estou bem, vai em paz, né? E vai. E a segunda vez foi um outro namoro indevido, que Deus falou, você vai escolher entre esse prazer momentâneo que você quer ter nesse namoro, e a pessoa que de fato eu tenho para você. Eu recebi até deboches naquela época, porque eu não cedi para a menina. E a notícia correu, né? Porque corre, entendeu? Porque essa menina comentou a proposta que havia feito e que eu havia recusado. Então vocês imaginam o falatório, né? De que eu era isso, que eu era aquilo, que talvez eu não fosse homem, né? E Deus falou, você vai escolher. E graças a Deus, hoje eu sou casado com a Lu, com a minha gata. Eu escolhi aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas é muito fácil, meus queridos, a gente se precipitar para um relacionamento, às vezes está lá, e você vai manter, todo mundo faz, que problema que tem? Eu vou fazer também. Todo mundo embarca, quantos jovens não entram nas drogas, entendeu? É só um pouquinho, qual é o problema de eu satisfazer só um pouquinho, né? E esse pouquinho gera um pocão e depois gera um problemão na vida dessa pessoa. Quantas pessoas hoje, universitários, colegas meus, tá? Que entraram para o alcoolismo, hoje bebiam, né? E hoje são alcoólatras. Não conseguiram sair. Quantos médicos, a estatística é absurda. Dentro da classe médica, muitos médicos que entram, né? Porque tem muita facilidade de acesso, drogas, bebidas, e entram e depois não conseguem mais sair desse mundo. E sabe, eu queria dar um outro exemplo, de uma outra pessoa. Essa pessoa foi Ló. Para ganhar um pouquinho de tempo também, esse está registrado lá em Gênesis, capítulo 13, do 10 ao 11. O que aconteceu? Nesse episódio,
está Ló e Abraão. E começou a haver um problema entre eles, porque o rebanho deles começou a aumentar demais. Deus abençoou tanto a Ló quanto a Abraão. E o rebanho deles começou cresceu demais e começou a dar briga entre os cuidadores do rebanho de Abraão com os cuidadores do rebanho de Ló. Começou a haver muito desentendimento entre eles. Ah, esse poço é meu, não, eu vi primeiro. Ah, esse pasto aqui é meu, não, eu vi primeiro. Então começou a ter muita encrenca. E chegou um ponto, e Deus permitiu isso, que Abraão chamou Ló, falou, Ló, vamos fazer o seguinte, não está dando mais certo a gente andar junto. Seu rebanho cresceu demais, o meu também. Daqui a pouco acontece coisa mais séria. Um vai começar a querer matar o outro aí, e o negócio não vai ficar bom. Então vamos fazer o seguinte, você escolhe o lado que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E é assim. Aí o que Ló fez? Ló olhou para o lado direito, olhou para o lado esquerdo e viu as campinas de Sodoma. E a Bíblia diz que aquelas campinas de Sodoma, aquele lugar era como o jardim do Senhor, referindo-se o quê? Ao paraíso. A época do paraíso, então, era um lugar que tinha uma vegetação muito rica, havia boas fontes de água, terra fértil. Hoje aquilo lá é um deserto, tá, gente? É um cascabulho, como a gente fala aí. Não tem nada, tem lá porque os israelitas, né, tiram água de pedra, continuam tirando, Deus, né, permite que eles tirem, mas aquilo era um paraíso. E aquilo cresceu o olho de Ló. E o que aconteceu? A ganância precipitou Ló numa escolha errada. Ló não viu o povo que estava ali. Ló, apesar de saber quem era o povo de Sodoma e Gomorra, porque eles não eram ignorantes, eles sabiam, eles estavam naquela região, eles tinham que ter uma certa permissão para estar ali. Então Ló já sabia de antemão quem era aquele povo, já sabia do baixo caráter deles, já sabia dos absurdos que aconteciam, de abusos de crianças, de pessoas, porque era isso que os sodomitas faziam. Mas ele falou, não, eu vou ficar aqui porque aqui é que é o lugar. Eu me viro lá com os sodomitas, eu dou um jeito. Não, eu quero esse, Abraão. Não, tá bom, vou para cá. E se afastou daquela região. E qual foi o problema para Ló? Passado algum tempo, Deus teve que intervir, veio ali a destruição de Sodoma e Gomorra, porque chegou na tampa, né, no limite que dava para chegar, não tinha mais jeito para Sodoma e Gomorra. Deus chegou e acabou com tudo. E quando acabou com tudo, aquela região ficou desértica, porque aquela vegetação bonita, as fontes de água, sumiram. E Ló ficou a descoberto. Para se ter uma ideia, o que aconteceu? Para que houvesse descendência de Ló, houve um incesto das duas filhas de Ló com ele. Elas cometeram incesto, e desse incesto procederam dois povos bem bacanas, amalequitas e moabitas. Então já tinha Edom, aí juntou com os descendentes de Ló, Moabita e Amalequita, só a nata estava por ali, porque Sodoma e Gomorra já tinha ido embora. E todo mundo sabe, quem lê a Bíblia, no Novo Testamento, sabe da pedra no sapato que esses povos foram, e que Israel teve que atacar e destruir estes povos, porque eram povos que faziam coisas abomináveis diante de Deus. Essa herança maldita de Sodoma e Gomorra passou para essa geração. E eles, não foi de início, teve um tempo para que tudo isso acontecesse, mas eles foram se degradando e se afastando de Deus. Então, por uma atitude precipitada de Ló, ele desgraçou com as gerações que vinham depois dele. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso decorreu séculos, até que chegou um ponto que realmente Deus teve que usar os exércitos de Israel para atacar esses povos e destruí-los. E sabe, queridos, eu lembro muito aqui de um paralelo com aquilo que Jesus vivenciou. E um desses paralelos bem legais é justamente ali, está em Lucas, né? Lucas 4, de 3 a 4 fala da tentação de Jesus em relação aos pães.
mas ali no capítulo 4 de Lucas, a partir dos versos 3 e 4, um pouquinho mais, fala das tentações de Jesus. Jesus, a Bíblia narra ali, é lógico que ele sofreu muitas outras tentações. Satanás, durante o tempo que ele ficou no deserto, e mesmo depois, Satanás continuou tentando. Mas essas são descritas ali, e dá para a gente ver como Jesus reagiu, e como Jesus espera que a gente reaja. Jesus, ele não se precipitou por uma necessidade imediata, transformando pedra em pão. Ele estava faminto também? Ele estava. Mas ele não se deixou enganar por um prato de lentilhas. Deus havia estabelecido um jejum para Jesus. E com certeza Satanás não apareceu lá na frente dele como um bicho chegando lá a dar um tridente. Não, ele lançou a ideia, que ele faz isso. Ele lançou a ideia. Você está aí, você tem poder, transforma essa pedra em pão. Você é tonto. De repente, às vezes, sabe aquele pensamento que vem? Você não sabe se vem do maligno ou se é seu. Mas veio, e veio sutil. Né? E Jesus, pera lá. Jesus parou. Jesus pensou, vocês podem ter certeza disso. Jesus procurou saber o que Deus espera que eu faça nessa situação. Que eu transforme essa pedra em pão, ou que eu espere mais um pouco. Com certeza ele conhecia, tá? Ele conhecia o exemplo de Esaú, que se precipitou por causa de um prato de lentilha. Ele conhecia o exemplo de Saul, que se precipitou porque não soube esperar Samuel voltar e fez o que não deveria, fora da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus. Naquele momento ele transformou a pedra em pão, simples assim. E ele preferiu deixar a precipitação de lado e esperar. Esperar é sabedoria, não se esqueçam disso. Outra oportunidade, Jesus não se precipitou pela ganância do poder. Ele não se deixou levar como Ló, que pela ganância perdeu uma bênção para suas gerações futuras. Ló poderia ter andado um pouco mais perto, talvez não tão perto de Abraão, mas ter procurado seguir os mesmos passos de Abraão. Ló conhecia o mesmo Deus, porque ele andou com Abraão. Quando Deus começou a se manifestar para Abraão, Ló viu, Ló assistiu, Ló sabia por que Abraão estava ali. Mas ele deixou de seguir esse caminho com Deus, porque na sua escolha, ele achou melhor atender à ganância do coração dele. Aliás, é triste ver como hoje tantas pessoas se deixam levar pela ganância e pelo poder. Quantas pessoas eu conheço que saíram de um estado de pobreza, se enriqueceram e abandonaram Deus, abandonaram suas famílias. Agora, recentemente, nesses escândalos que nós estamos vendo, né, do Master e INSS, tristemente até líderes evangélicos envolvidos com essa podridão. Políticos que se dizem evangélicos envolvidos com essa podridão. Por quê? Porque a ganância fala mais forte, porque na hora de escolher a pessoa se precipita pela ganância que está dentro do coração dela. E se desvia realmente daquilo que Deus esperaria dela na posição em que Ele colocou ela. Deus permite as pessoas entrarem na posição. Como chefe de empresa, como político, seja como um poder executivo ou legislativo, no poder judiciário. Quantas vezes um juiz, para fornecer uma sentença, ele se deixa levar pela ganância do coração e no momento, numa precipitação, ele dá uma sentença indevida porque ele recebeu um favor. E, ao contrário daquilo que Deus esperaria dele como juiz, ele comete uma abominação, porque o juiz que julga injustamente, ele comete abominação diante de Deus. Isso é seríssimo, porque se Deus é juiz e se Deus estabelece um juízo verdadeiro, Ele espera que os juízes terrenos façam o mesmo, dentro desses limites que eles podem trabalhar. Então, quando eles torcem o juízo, por motivos para atender um sistema de corrupção, eles estão fazendo aquilo que é abominável diante de Deus. Estão condenando pessoas inocentes por uma conveniência própria, pessoal deles. E isso é abominação diante de Deus. Eles não têm ideia. Essas pessoas que aqui eu falo, de repente não viram todas as consequências nas gerações seguintes daquilo que aconteceu devido às atitudes erradas que eles tomaram naquele momento.
Isso veio a acontecer com o tempo. E Jesus também não se precipitou para acelerar o processo. Lembra que Satanás levou Jesus lá para cima do pináculo? Satanás levou Jesus para cima de um pináculo, um alto. Ele poderia, pular de lá e o anjo segurar, e todo mundo, uau, ele é o cara. Ele é o nosso salvador da pátria, uau. Jesus não se precipitou numa atitude dessa. Jesus refletiu, buscou na palavra novamente, falou, não, por que eu vou tentar Deus? Deus não mandou eu fazer isso. Só para aparecer, para encurtar caminho, para todo mundo falar, uau, Deus não falou para eu fazer isso. Então, Jesus não se precipitou para aparecer no YouTube, ali da turma de Jerusalém. Ele segurou, e Jesus não se precipitou pela ira. Jesus foi extremamente afrontado durante todo o ministério dele. E no momento em que ele foi preso, ele foi terrivelmente torturado e debochado até a crucificação dele. Mas Jesus não se deixou levar pela ira daqueles que o torturavam, daqueles que diziam as maiores blasfêmias contra ele. Antes, ele se guardou em Deus e segurou a ira, para que aquilo que fosse a justiça de Deus, fosse o que fosse realizado. E por isso, graças a Ele, cada um de nós estamos aqui hoje, senão nós não estaríamos. Jesus controlou, segurou a sua ira, para não pulverizar todo mundo que estava ali na frente dele. Conforme aquilo que ele mesmo disse para o discípulo, quando o discípulo puxou a espada e foi cortar a orelha. Ele falou, você acha que se eu não quisesse, eu não mandaria agora uma legião de anjos? Não precisa nem uma legião, um anjo só, acabava com todo mundo. Não é esse o propósito. Eu não posso me deixar levar pela emoção do momento. Eu não posso me deixar levar pela ira do momento. Eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho uma vontade de Deus a cumprir, e é nela que eu me firmo, e não vou me precipitar fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça. E por isso, todos nós aqui temos hoje esse presente que é a salvação que Ele ofereceu. Então Jesus, ele refletia e buscava a Deus antes de tomar uma decisão. E como último exemplo, eu quero citar aqui Sara e Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 16, de 1 a 6. Sabe quando você resolve dar uma mãozinha? Vamos lá ver? Sara e Abraão, Gênesis, capítulo 16, de 1 a 6. Eu trouxe aqui escrito, porque essa letra é melhor para enxergar. Gênesis 16, de 1 a 6, diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuía Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Olha só, o que é agir precipitadamente, porque não soube esperar. Tudo bem, fazia 10 anos. Já aconteceu de você estar esperando por algo e a resposta não veio? Você já fez algum pedido para Deus e a resposta não veio? Pois é, aconteceu mesmo aqui. Aí o que eles resolveram fazer? Vamos fazer do nosso jeito. Aí Sarai teve aquela ideia brilhante, e lembrando aqui, tá gente? A família é projeto de Deus. A família sempre foi projeto de Deus. Sempre foi projeto de Deus a união de um homem com uma mulher.
Sempre foi esse o projeto. Abraão já tinha errado 2 vezes antes, porque ele entregou Sara. 2 vezes. Entendeu? Indevidamente. E aí Deus, por misericórdia, impediu que esses reis para quem ele entregou Sara possuíssem Sara. Porque ele ficou com medo. As 2 vezes Abraão teve medo deles atacarem as pessoas que viviam com ele, talvez até a própria Sara. Falei, é melhor é entregar, porque senão eles vão me matar todo mundo que está comigo e ainda vão possuir Sara. Então, se é de matar todo mundo e matar Sara também, melhor que Sara fique viva, eu também, e vamos vivendo. Por 2 vezes Deus teve que intervir. Então Deus já tinha falado com Abraão. Abraão foi um homem de um testemunho de fé incrível, tá? Mas Abraão foi um cara que também errou. E aí Sara resolveu fazer o mesmo. Bom, já que Abraão me entregou 2 vezes, eu vou entregar ele uma. E aí a gente resolve esse problema. Ele tem um filho com Agar, ela é minha serva, esse filho vai ser nosso, vai ser o nosso descendente e pronto, está tudo resolvido. Só que a hora que Agar se viu grávida, ela começou a desdenhar de Sara. A hora que ela se viu grávida, ela se viu com poder na mão. Agora o negócio vai mudar. Ora, se eu vou ser serva, o filho é meu, Abraão vai me favorecer. Lé do engano de Agar. E aí, Abraão já tinha feito a besteira, Agar já estava grávida, e aí? O que fazer? Aí ele falou, bom, faz o seguinte, Sara, ela é tua serva, faz com ela o que você quiser. E aí Sara, já não bastava a primeira besteira, foi, de uma forma impensada, foi fazer a segunda, começou a pisar em Agar, a maltratou tanto que Agar teve que fugir. Aí Deus precisou intervir, ir lá atrás de Agar, trazer Agar de volta, falou, não Agar, volta porque eu vou segurar a onda para o seu lado. Da sua descendência vai sair uma grande nação, e vai ser uma pedra no sapato dos israelitas, são os árabes. Está aí, problema lá, é uma atitude precipitada. Está aí, vocês estão vendo a encrenca aí que está acontecendo agora ali com Israel, né, que acontece. E Deus falou, olha, ele vai ser tipo um jumento selvagem, ninguém vai se dar com eles. Ele vai querer atacar todo mundo vai querer atacar ele, porque ele não se dá com ninguém. Mas vai ser uma grande nação. Porque é um descendente de Abraão. Eu prometi que da descendência dele eu faria uma grande nação e fez mesmo. Estão aí os árabes, para não deixar a história ficar em branco. Então, meus queridos, uma atitude impensada, quando a gente não sabe esperar, pode trazer graves consequências. Se eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei que decisão tomar, é melhor não tomar. Tinha um ditadozinho, isso aí eu falo agora em relação, às vezes, até questão de relacionamento, né? Pelo menos era um ditado dos meus pais, antes só do que mal acompanhado. Quantas pessoas se metem em casamentos furados porque não souberam esperar? Não há problema nenhum em ficar solteiro, mas é um problema sério em você casar mal casado. Solteiro, está tudo bem, a Bíblia não tem nada contra quem ficou solteiro. Tem muitos solteiros na Bíblia que foram uma bênção na mão de Deus. Pelo contrário, Paulo trabalhou, fez o ministério dele debaixo de uma perseguição tão grande, que ele recomendava que as pessoas nem se casassem. Mas tudo bem, não há problema nenhum. Se você está casando com a pessoa que Deus apontou para você, amém, glória a Deus. Mas se você não sabe, se você não tem certeza, não se precipite. Então, sabe, querida, às vezes Deus, ele se cala. Deus, às vezes, ele se cala. Às vezes, ele se silencia sobre as crises, sobre os relacionamentos, sobre a saúde, sobre as finanças, sobre as guerras, sobre as perseguições, sobre as fraquezas, sobre a solidão, sobre as escolhas equivocadas dos seus filhos, sobre as oportunidades, sobre o namoro, sobre a decisão a ser tomada. Às vezes, Deus se cala. E eu gosto de olhar, nós recentemente celebramos a Páscoa. Pense naquela sexta-feira, o que foi a sexta-feira da paixão, onde Jesus foi preso, onde aquelas pessoas que acompanharam, viu o mestre dele ser preso, eles acreditavam que na hora H Jesus fosse se safar daquilo, ele não se safou,
Ele se entregou, ao invés dele reagir. Jesus não reagiu. Ele acabou sendo morto. E aí teve o sábado do silêncio. Todo mundo. O que o Espírito Santo falou no sábado? Para os discípulos, para aquelas mulheres que acompanharam, que ficaram na sexta ali preparando os ungüentos para depois levar no domingo. Não falou nada. Deus não falou nada. Não falou na sexta e não falou no sábado, e eles assistindo tudo aquilo. Aí teve 2 lá que já começaram a ir embora. Jesus teve que encontrar com eles lá no caminho para eles voltarem. No caminho de Emaús. Os discípulos estavam todos desanimados lá, escondidos no lugar. E as mulheres mais corajosas, né? Graças a Deus pelas mulheres, que foram domingo de manhã lá, pelo menos para jogar lá as especiarias no corpo de Jesus. Muita coragem, porque tinha uma guarnição romana ali. E provavelmente elas não seriam bem recebidas por essa guarnição romana. E nem sabiam sequer como é que iam tirar a pedra do lugar, mas pela coragem que elas tiveram e pelo amor de Jesus, elas foram. E tiveram o privilégio de serem as primeiras a saber da ressurreição de Jesus. Né? Então lembre sempre de uma coisa. E Jesus, o próprio Jesus, quando ele estava lá na cruz, Deus também se calou. Lembram? Pai meu, por que me desamparastes? Jesus ficou sem resposta, apesar que ele sabia qual era a resposta. Ele faz essa exclamação, mas ele não obtém resposta. Naquele momento ele estava só, e ele teve que esperar sozinho, por todo aquele momento terrível de tortura, e de tortura espiritual, porque a opressão espiritual que estava ali, deveria estar terrível, tanto é que houve, né, aquele eclipse onde ficou tudo escuro, e terremoto. Tamanha opressão espiritual, naquele momento em que foi o momento da crucificação de Jesus. Mas Jesus, ele soube esperar. E Jesus, ele nos diz o seguinte, para cada um de nós aqui hoje. Eu não sei qual é o motivo pelo qual, de repente, você está esperando por algo acontecer. Mas depois de uma sexta-feira terrível de tortura e decepção, de um sábado silêncio, vem um domingo de ressurreição. Sempre vem o domingo da ressurreição. Sempre vem aquele livramento que Deus realmente preparou. E nessa provisão de Deus, nesse domingo de ressurreição, veio a provisão permanente para a humanidade, para aqueles que realmente resolvessem aceitar um compromisso com o Filho amado que Ele enviou. Veio a provisão permanente e definitiva. Saul não soube esperar, a provisão de Deus estava um pouquinho à frente dele ali. Pouco tempo depois já veio a provisão, Deus já entrou com a interferência e livrou o exército de Israel. Mas ele não soube. Jesus soube esperar. Então nunca se esqueçam, amados. Depois de um sábado, de uma sexta-feira turbulenta, de um sábado de silêncio, vem um domingo de ressurreição na sua vida. Então saiba esperar no Senhor. Aprenda a controlar muitas vezes a precipitação. Aprenda a controlar as áreas da sua vida que podem te levar a tomar iniciativa que Deus não concorda. 1 Pedro 5,7, a palavra de Deus diz o seguinte, ele fala sobre ansiedade. A ansiedade anda de mãos dadas com a precipitação. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas lançai a Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Eu vou convidar o pessoal do louvor, está aqui em cima. E eu queria fazer um desafio a você. Se você tem passado por problemas que até esse momento você não tem visto a solução, de repente é uma espera, é algo que você pediu e não sabe qual é a resposta, venha colocar isso diante de Deus. Venha pedir, Senhor, se é momento para eu esperar mais, me dá essa paciência, para que eu não me precipite e faça algo que o Senhor não aprova. Senhor, esse pedido que eu apresentei diante do Senhor é antigo, mas eu quero continuar mantendo nas tuas mãos. Se você tem isso, se você tem recebido esse desafio, eu vou desafiar você, venha até a frente. Esteja colocando isso diante de Deus enquanto eles ministram o louvor.
de mim. Tome o teu lugar. Tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim. Declare isso a Ele. Tome tudo de mim. Tome o seu lugar. Tome tudo de mim. Tenho nada sem você. Meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim. Eu preciso de você. Diga a Ele: só você, Senhor. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim. Só você, Senhor. Só você, Senhor, pode encher meu coração. Só você dá razão pra viver. Eu não quero mais viver só pra mim. Mais de você, menos de mim. Muito mais. Mais de você, menos de mim. Mais de você, menos de mim. Mais de você, Sim, Pai, mais do menos de Senhor e mim. menos de nós. Pai, eu clamo que em nome de Jesus o Senhor nos capacite, Pai. A Tua palavra diz que é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a Tua boa vontade. Pai, nos dá essa força que nós muitas vezes não temos, para não nos precipitarmos, ó Deus, e cairmos, para não nos precipitarmos, ó Pai, em atitudes que desagradem ao Senhor e que tragam consequências, ó Pai, naquilo que realmente o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu quero colocar agora, ó Deus, diante do Senhor,
cada pedido que os meus irmãos vieram fazer aqui na frente. Eu não sei por qual motivo cada um está esperando, mas que o Senhor honre os teus filhos, Pai, segundo aquilo que eles vieram trazer ao Senhor. Eu sei que o Senhor já tem olhado para o pedido de cada um deles, e nenhum desses pedidos é oculto diante dos teus olhos. Por isso, Pai, eu quero abençoá-los para que estes pedidos possam ser, ó Deus, plenamente guiados pelo Senhor, e que o Senhor traga ao coração deles a confiança, a convicção de que o Senhor tem sim olhado para cada um deles, e que para cada um deles, ó Pai, o Senhor tem preparado um livramento, um propósito, segundo aquilo que realmente vai atender a necessidade de cada um. Eu peço isso a Ti, ó Deus, e peço que o Senhor nos fortaleça no dia a dia, ó Pai, para que realmente a Tua presença em nós realmente prevaleça, Pai, e que venhamos a agir com reflexão e venhamos a agir, Pai, em obediência ao Senhor e à Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Os amados podem se sentar. O pessoal que está ali pode projetar. Nós continuamos com a plataforma da adoração de segunda a sexta, tá certo? Tá aí, né? São vários horários. Eu sei que para alguns horários não é possível para algumas pessoas, mas dentro daquilo que é possível, vocês se enquadrarem, com certeza vai ser bênção. Enfatizando ainda aqui que é momento para adoração, não é momento para interceder e não é momento para pedir, mas apenas momento de adoração, para agradecer a Deus aquilo que Ele tem sido na sua vida e louvar a Deus pela pessoa que Ele é. Esse é o tema da plataforma de adoração. Amém? Pois não, Silvia. Não sei se tem mais algum recado aí. Bom, o recado a ser dado era esse. Estejam orando pelo retorno do apóstolo, da pastora, né, dos líderes do Ministério de Louvor. Amém? Então, em pé novamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê shalom, te dê paz verdadeira, te dê presença e comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.